Bem-vindas ao calendário vivo entre Sol, Terra e Lua, a linguagem simbólica do tempo em movimento. Hoje nós vamos falar sobre o tempo da Terra, o início silencioso da roda e onde a vida ganha corpo. Existe um equívoco muito comum, achar que tudo começa com um impulso. A gente foi ensinada a valorizar o início, a ideia, o impulso, o momento em que algo começa ou quando termina. Mas na natureza, nada começa correndo, tudo começa no chão. Antes de qualquer broto romper a superfície, há um longo tempo invisível embaixo da terra. Um tempo escuro, silencioso e constante. Nós estamos entrando agora no tempo da Terra, na roda do ano, e esse não é um tempo de começar fazendo, é um tempo de começar sustentando. É um tipo de sabedoria que não aparece, ela não brilha, não impressiona, não se anuncia, mas é ela que sustenta tudo o que permanece. E esse episódio é um convite para aprender a reconhecer esse tipo de força, a força que não acelera, mas sustenta. Hoje eu quero te conduzir por essa lógica mais profunda da roda, os quatro tempos, a linguagem simbólica dos elementos e o verdadeiro papel da Terra, não como fim, mas como início de tudo. Mas antes, vamos passar pelo nosso calendário dessa semana. O calendário circular, ele não tem grandes novidades. Nós temos o Sol que continua em Touro, a Lua em fase decrescente e teremos o quarto minguante no dia 9 de maio em Aquário. E nós estamos nesse período aí que vai entre Soen e Yuli, a segunda metade do outono, o fim, né, do outono. E entramos, como eu falei para vocês na semana passada, entramos no tempo da Terra. É sobre isso que a gente vai falar bastante hoje. Então vamos pensar nos quatro tempos como uma respiração da vida. A roda do ano é um ciclo vivo, mas diferente do que a gente imagina, ela não começa com ação, ela começa com base. Uma forma de entender a roda é como se ela fosse uma respiração, não linear, mas cíclica. E cada volta, cada inspiração e expiração é um aprofundamento. Dentro dessa respiração existem quatro tempos: o tempo da Terra, que é o pouso e o início invisível, está representado aqui por essa parte verde. A Terra é o momento em que a vida pousa. Depois de tudo que foi vivido, sentido, experimentado, ela pergunta o que fica. Mas aqui está o ponto mais importante: a Terra não é só o fim de um ciclo, ela é também o início do próximo. Porque tudo que vai nascer precisa primeiro de um lugar onde cair. A semente não começa crescendo, ela começa sendo enterrada. Antes de qualquer movimento, existe preparo. Esse preparo para sustentação, para continuidade. A Terra é o tempo dessa estrutura, da preparação e da consistência. É quando a gente organiza, define limites, cria chão. É um início silencioso, sim, mas sem ele nada se mantém. Depois do tempo da Terra vem o tempo do ar, que está representado aqui ó, logo acima da Terra por essas penas, a gente poderia dizer assim, ou nuvens. Tempo do ar é o tempo do movimento, né? Quando a chão, o movimento se torna possível. O ar sopra, traz trocas, ideias, possibilidades. Mas o ar ainda não escolhe, ele abre. É o tempo da curiosidade, da experimentação, da conversa com o mundo. Depois que a base, o movimento começa. É quando você testa, conversa, experimenta, mas o ar vai precisar de chão para não se dispersar. O tempo do fogo, a escolha e a direção, o fogo está representado aqui por essa chama. Em algum momento, não dá mais para testar tudo, né? Depois que a gente já testou ali com o ar, algo em nós precisa dizer é isso. E o fogo entra então como essa direção, corta os excessos e afirma o que vai ficar, né? Para onde vamos. Então aqui a gente intensifica. Ele não está começando nada, mas ele está intensificando uma decisão, uma ação direcionada, uma potência. Mas o fogo só se sustenta se houver terra. A terra tem que vir antes, senão o impulso é algo que se perde. Sem terra, o fogo queima rápido e apaga.
Na sequência, e por fim, nós temos o tempo da água, representado aqui por essas gotas. O tempo da água é a verdade emocional e a integração. Depois da ação vem a consequência. A água revela o que tocou de verdade, o que não era tão importante assim, o que precisa morrer. Ela é o tempo da honestidade interna e é ela que limpa o terreno para que a terra possa receber de novo no próximo ciclo. A água é o tempo de sentir, de integrar, de deixar morrer o que não continua. Ela fecha o ciclo, mas também prepara o retorno à terra, porque depois de sentir, a vida volta a pedir forma, né? Então, percebe que a roda não gira para fora, ela gira para dentro e sempre se volta para a terra. Tudo começa abaixo da superfície. Ok. Os elementos, os quatro elementos, como linguagem simbólica, vamos falar um pouquinho disso, linguagem interna simbólica, né? Talvez o ponto mais profundo desse estudo seja entender que os elementos não estão lá fora. Eles são modos de funcionamento da nossa própria vida, são linguagens vivas. E cada um traduz uma dimensão da nossa experiência de vida. A Terra é a linguagem da realidade, o mundo material. A Terra fala do que é concreto, repetido, sustentado, rotina, corpo, tempo, limites, repetição. Ela pergunta: isso está acontecendo de verdade ou só na minha cabeça? É o lugar onde o simbólico vira vida vivida. O ar é a linguagem da lógica, o mundo mental. O ar organiza a experiência, é o que circula, conecta, interpreta, nomeia, cria pontes. Sem ar, a gente até vive, não literalmente, a gente sabe que sem oxigênio a gente não vive, mas sem pensar muito, né, nós até vivemos, mas não compreendemos. E só se a gente só viver no mundo do ar, no mundo da mente, nós entendemos tudo e não vivemos nada, porque não temos sentidos, né? Não temos o sentimento. O fogo é a linguagem da vitalidade, representando o mundo criativo, né? Mostra onde está a nossa energia, é o que impulsiona, é o que afirma, é o que direciona. Ele aparece para nós como entusiasmo, raiva, coragem, impulso e diz: Isso importa. E a água é a linguagem da profundidade ou o mundo emocional. Ela faz sentir, ela não explica, né? Então, ela fala através de sonhos, de emoções, de memórias, de símbolos e conecta a gente com o que está abaixo da superfície. É com a água, é neste mundo, né, nesta dimensão ou nesta linguagem que a gente se aprofunda, dissolve e transforma. Quando esses quatro elementos se organizam, a vida flui. Mas existe um segredo aqui: a ordem importa. Quando a gente tenta viver fogo sem terra, a gente fica esgotado, né? Muita ação, pouco chão. Quando a gente tenta viver ar sem terra, é dispersão. A gente se dispersa, se distrai. Quando a gente mergulha na água sem a terra, a gente se perde num dilúvio emocional. Mas quando a terra está ali, né? As coisas são diferentes. Sem terra, nós temos muito potencial, mas pouca realidade. A terra não é só um elemento, ela é aquele elemento que permite que os outros existam com consistência. Tão grande é o valor dela, né? Então, como nós estamos entrando no tempo da Terra, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos em detalhes agora sobre a Terra. Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês. É o elemento que torna a vida habitável. Então agora a gente entra mais fundo, porque entender a Terra é atravessar uma mudança de mentalidade. A Terra não é glamurosa, ela não tem palco, ela tá naquilo que se repete. Arrumar, cuidar, voltar, sustentar. E por isso muitas vezes ela é rejeitada, né? Porque ela não dá a sensação de novidade, mas ela traz algo muito mais raro para nós: consistência. O ritmo da Terra, vamos pensar nele. Terra não responde aos nossos apelos de pressa. Ela responde, ela nos dá retorno e recado e visibilidade à medida que a gente se mantém constante. Então, não adianta eu regar uma planta 10 litros em um dia só e depois esquecer essa planta por um mês. Ela pede dosagem, frequência e presença. O ritmo da Terra é desse jeito.
A Terra como construção de vida. Nossa vida, a vida real, aquela que a gente depois terá a história para contar, ela não é feita das nossas grandes decisões. Ela é feita daquilo que a gente repete no dia a dia, né? O que fazemos todos os dias, o que toleramos, o que mantemos. Isso é Terra. Tem uma coisa também, aquela ilusão do eu quero, tá? No tempo da Terra existe um confronto que é até silencioso entre o que eu quero e o que eu sustento. Porque querer, queridas, não constrói nada, mas sustentar constrói tudo. Então, como, né? Às vezes nós temos essa dicotomia, nós dizemos eu quero tanto isso, mas eu não construo aquilo no dia a dia, né? A terra é o nosso limite. Ela também diz não, ela define bordas, né? Isso cabe, isso não cabe. Isso é possível, mas não agora. É uma questão de maturidade começar a respeitar esses limites. E a terra também tem uma questão de desapego. Pode parecer contraditório, mas a terra também ensina a gente a soltar. Porque quando a gente tenta manter algo sem vida, também é uma forma de desorganizar o nosso solo. Às vezes, cuidar é deixar morrer. A Terra, como início, ela pergunta antes de tudo: isso tem estrutura para existir? Isso cabe na minha vida real? A gente está disponível para sustentar isso? Ela não se impressiona com as nossas ideias bonitas, ela quer saber se nós vamos voltar amanhã para continuar o que começamos. E o que é esse sustentar, né? Sustentar não é intensidade, é repetição com presença. É fazer, né, mesmo quando a gente não está mais empolgada. É continuar mesmo quando a gente não está recebendo validação externa ainda. Cuidar mesmo quando ninguém vê. É o elemento daquele compromisso silencioso, o que nós fazemos quando não tem ninguém olhando. A sombra da Terra, a Terra também tem uma sombra quando ela endurece demais, quando vira excesso de controle. Então, quando, né, eu fico muito rígida, muito apegada, com medo de mudar ou dificuldade de soltar. Quando eu tento sustentar aquilo que já não está mais vivo. E isso é tão importante quanto construir. Eu preciso aprender, né, que eu também preciso saber deixar ir para que o ciclo continue, para que a Terra continue fértil. O convite desse tempo, então, nesse momento da roda, é a seguinte pergunta: o que eu estou pronta para sustentar? Porque não adianta eu perguntar só o que eu quero começar. Se eu não pensar na continuidade, eu não materializo, né? Eu não uso o tempo da terra. O que que precisa de mais estrutura na minha vida? Mais chão, né? Mais base, mais terreno preparado. E o que que está faltando esse chão? E talvez a pergunta mais honesta de todas seja: o que é que eu digo que é importante para mim, mas no dia a dia eu não cuido? Aí talvez eu vá num lugar, né, muito importante, tá? Existe uma beleza muito silenciosa na Terra. Ela não tenta ser mais do que ela é, ela não se apressa, ela não se explica, ela apenas sustenta tudo, sustenta os nossos pés. E talvez esse seja o verdadeiro ponto de virada para nós, quando nós paramos de buscar aquilo que é intenso, né? E começamos a construir com consistência. Esse é o convite do tempo da Terra. Porque no fim não é o que a gente sente às vezes apenas, né? Nem o que a gente pensa às vezes, é o que a gente sustenta ao longo do tempo é que vai se tornar a nossa vida real, a nossa vida vivida, a nossa vida realizada. Se esse tema de alguma forma foi relevante para ti, se você sente, né, que existe essa linguagem mais profunda acontecendo, fica aqui o convite, né? Nós estamos aprendendo juntas a traduzir esses movimentos de vida, num espaço onde os ciclos da natureza não são só compreendidos, mas também vividos. Cada tempo da roda se transforma numa prática, num ritual, numa experiência real, que é o espaço chamado Raízes Telúricas. Lá, depois de cada saba, como expliquei no vídeo da semana passada do Sewing, né? Cada saba tem lá uma história arquetípica, o que eu chamo de contos da mulher telúrica.
Tem exercícios reflexivos, né? Perguntas para abrir a sua escuta simbólica. Algumas questões históricas a respeito do Saba, alguns rituais, né? Algumas práticas para você levar para o corpo, para a vida. Então, se você tiver interesse, as portas estão abertas, né? E talvez seja realmente o teu momento de entrar na roda. Eu vou deixar aqui como finalização uma intenção para nosso tempo da Terra, que esse seja um tempo de enraizamento, de escolhas simples, mas profundamente honradas por nós. E que pouco a pouco a nossa vida comece a ter a forma daquilo que a gente realmente cuida. Que seja um tempo de raiz, de corpo e de uma construção que lá ao final a gente consiga habitar. Se você quiser fechar os olhos por um instante, colocar uma mão no corpo e sentir o corpo, isso é terra. Sentir que você existe aqui, né? Que você é real. E aí sentir os seus pés no chão, imaginando raízes saindo deles, descendo e encontrando a terra. Imagina aí a tua vida como um território fértil e observa, né? O que tá firme, o que tá frágil, o que precisa de cuidado contínuo, o que tá crescendo, o que tá sendo negligenciado, o que tá ocupando espaço, mas que já não nutre mais. E aí, ao final, querida, escolhe uma coisa, mas só uma, e internamente diga, assuma: isso eu vou sustentar. Até semana que vem, queridas.